A primeira coisa que todo aspirante escritor escuta quando anuncia que quer escrever é: leia os clássicos da literatura brasileira, como Clarice Lispector, Graciliano Ramos, José de Alencar, Augusto dos Anjos e por aí vai. E eles realmente são muito importantes, porém não são tão essenciais assim. Entendo por quê. O que eu vou falar agora pode soar um pouco polêmico, mas é necessário. Obviamente que os clássicos da literatura brasileira são ótimas referências. Eles vão te fornecer um conhecimento muito vasto, vão te fornecer vocabulário, uma visão do mundo, vão ampliar a sua visão de mundo, com certeza. Porém, não são esses livros clássicos que vai fazer com que as pessoas te leem, com que você consiga vender as tuas obras. A gente está num universo do mundo literário em que está cada vez difícil o acesso à leitura, né? A gente já vive num país em que a leitura já não é tão valorizada assim. E se a gente se apegar só aos escritores clássicos, a gente não vai dar continuidade a essa linhagem, a gente não vai conseguir alavancar a nossa literatura, né? A literatura brasileira contemporânea. Isso é muito importante, essa palavra é muito importante, contemporânea. O que eu quero dizer com isso? No ano passado, eu tive uma oportunidade maravilhosa de conhecer autores nacionais que estão crescendo junto comigo, que publicaram obras, mas que as obras não são assim tão conhecidas ou não são tão lidas. Justamente por isso, porque as pessoas se apegam a ler os livros clássicos e não dão chance aos autores nacionais que estão ali perto delas, que são brilhantes e que têm conhecimentos incríveis assim para ensinar. Não deixem de ler os clássicos. Os clássicos são importantes assim, mas não se fixe apenas neles. Leem autores que estão crescendo junto com você também, porque eles também estão tendo referências boas, porque eles também estão tendo referências dos clássicos, dos outros contemporâneos, de outras pessoas. Literatura é referência. Literatura é a voz de muitos, né? Não é a voz só de um, não é só a voz do autor. São muitas vozes falando dentro de um livro por exemplo, em 16:21, sabe? Como é o caso de Céu de Gris ou dos outros inúmeros livros que tem por aí, né? Eu queria dizer exatamente isso. E essa foi uma proposta que eu fiz a mim mesma, que é ler esses autores nacionais, porque eu pensei o seguinte: como é que eu, mulher, escritora, contemporânea, quero que me leem, né? Que quero vender meus livros, quero que comprem os meus livros, se nem eu dou esse exemplo? Então eu comecei assim, não são só os clássicos que são importantes. Eu vou ler outros autores que estão perto de mim, né, conversar, trocar ideias, trocar livros com outros escritores e ler esses livros. E pessoal, sério, foram cada livro rico que eu conheci, nossa, cada literatura maravilhosa que eu tive o privilégio de receber, que foi como um presente de ouro nas minhas mãos, porque a gente tá num mundo que é assim, se você tá entrando nessa jornada literária, você vai perceber que a gente precisa muito da ajuda uns dos outros, né? Os escritores precisam se ajudar. Eu acho que talvez a gente precise deixar um pouco de lado essa questão de concorrência, né? Quem é mais famoso que quem, e tentar realmente ajudar a levantar uns aos outros e mostrar as obras riquíssimas, né? As prosas, as poesias, os conhecimentos maravilhosos que eles têm a oferecer ao mundo. E é isso, e é a gente se divulgando e a gente aprendendo conosco outros inúmeros fatores que são importantes para isso. Nos próximos vídeos, o que eu pretendo fazer é o seguinte: eu vou selecionar vários dos livros que eu comecei a ler de autores nacionais contemporâneos do ano passado para cá. E eu vou falar sobre eles. Eu vou fazer são livros assim que eu já fiz resenhas, estão no meu Instagram para quem quiser ver, mas que eu vou me aprofundar um pouco mais e falar do quão rica são essas obras. Eu pretendo muito falar sobre essas obras.